Olá, boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para falar então de resolução de problemas e de criatividade. O meu nome é Pedro Almeida, sou mestrando em Ciências e Emoções e sou formado em Marketing e Publicidade. Ao longo da minha vida, o tema da criatividade tem estado sempre presente. Coach há 16 anos, ajudo os meus clientes, sejam empresas, sejam indivíduos, a ultrapassar problemas no meu dia-a-dia. Como é que nós então podemos falar de criatividade falando de resolução de problemas? Para tu que estás aí desse lado, deixo-te um desafio. Gostava de apresentar um problema do qual só te darei a solução no fim desta sessão. Imagina que vais num carro de 2 lugares, numa estrada da Serra da Estrela e que encontras pelo caminho um carro virado ao contrário. Esse carro teve um acidente e dentro dele vais encontrar o teu melhor amigo, uma senhora de idade já bastante débil e frágil e o grande amor da tua vida que tu conheceste no liceu, mas que perdeste algures no teu caminho. Ora, quais é que são as dificuldades aqui? O teu carro só tem lugar para 2 pessoas, vocês não conseguem de maneira nenhuma virar o carro, não há rede de telemóvel nesta área para pedir ajuda e a cidade mais próxima está a 40 minutos de distância. Ora, quem é que salvas primeiro? Como é que fazes este processo? Como é que resolves este problema? Ora, fiquem a pensar nisto e voltamos a este problema no fim da sessão. O Albert Einstein dizia que a criatividade é a nossa inteligência a divertir-se. Ora, sem dúvida nenhuma que é muito interessante, porque quando nós perguntamos às pessoas se pensam que são criativas, a maior parte das pessoas diz que não. Uma das coisas que ouvimos muitas vezes é dizer, não, eu sou mais cérebro esquerdo, eu sou mais racional, eu não sou muito dessas coisas da criatividade. Na verdade, o que nós sabemos da neurociência hoje em dia é que não existe esta coisa de cérebro esquerdo e cérebro direito. O nosso cérebro é uma máquina demasiadamente complexa para funcionar apenas num dos lados ou para um dos lados. Na verdade, o que a neurociência nos diz é que a criatividade é o resultado de um processo em que diferentes áreas do nosso cérebro são ativadas, exatamente para quê? Para resolver problemas. Sempre que o nosso cérebro detecta uma ameaça, detecta um problema que precise de solução, ele vai trabalhar em conjunto para conseguir encontrar essa solução. Ora, o que nós podemos dizer é então onde é que entra a criatividade? Ora, a criatividade entra exatamente naquele momento em que nós tomamos a decisão de ou resolvemos o problema com uma resposta que já existe ou resolvemos um problema com uma resposta nova. Porque, na verdade, criatividade vem da palavra criar opções, criar alternativas. A grande diferença entre uma pessoa muito criativa e uma pessoa menos criativa está no tipo de soluções que as pessoas procuram. Se eu sigo aquilo que já está feito, aquilo que os outros já fizeram, se eu vou à procura de soluções que já estão pré-escritas, pré-definidas, pré-testadas, então, na verdade, eu não estou a testar a minha criatividade. Eu apenas estou a aplicar a criatividade de terceiros. A minha criatividade só vai surgir verdadeiramente quando eu preciso resolver um problema. E nesse contexto nós somos todos criativos, porque todos nós enfrentamos problemas que são únicos e específicos de nós próprios. E a forma como nós muitas vezes saímos deles é única e criativa. Pensem em momentos em que tiveram muito apertados, em que não sabiam o que fazer. Primeira coisa que aconteceu foi, vocês sentiram sensibilidade ao problema. O problema afetou-vos de alguma maneira e provocou-vos a necessidade de olhar para alternativas, opções, saídas, maneiras de estar. Isso é aquilo que nós chamamos no processo da competência criativa a fluência. O conjunto de ideias que nós somos capazes de ter potenciais para resolver o problema que temos em mãos. Depois a questão da flexibilidade. E aqui sim há uma grande diferença entre as pessoas. Há pessoas que são extremamente flexíveis, o que significa que estão dispostas a experimentar qualquer coisa para resolver o problema, e há pessoas que são menos flexíveis e que, portanto, irão procurar meios mais convencionais ou formas mais convencionais de criar uma solução. A originalidade é só a capacidade de fazer algo que nunca foi feito antes. Mas muita gente me dirá, mas já nada se inventa. E é verdade. Então, muitas vezes a originalidade não tem só a ver com o criar algo de novo, mas sim criar uma perspectiva diferente sobre uma coisa que já existe. Criar um uso diferente, criar uma utilização diferente para uma coisa que, na verdade, já existe. A Disney é perfeita a fazer este tipo de coisas. E por fim, para além da originalidade, também temos a questão da elaboração. Muitas vezes as pessoas pensam que a criatividade é só um exercício de imaginação. E na verdade ele é quando não passa a ação. Ser criativo é criar
uma solução. Se eu tenho que criar uma solução, então depois eu tenho que ser capaz de a implementar e eu tenho que ser capaz de a pôr a funcionar. E é para isso que a criatividade serve. Ora então, qual é a grande diferença entre as pessoas criativas e as pessoas que se acham não criativas? Acima de tudo tem a ver com esta questão do original. Como é que olhas para os teus desafios? Olhas sempre da mesma maneira ou procuras sempre formas diferentes de abordar uma mesma questão? É que se és dos segundos, se pensas sempre em formas diferentes de abordar uma mesma questão, tens aquilo que realmente faz falta para ser criativo. Aquilo a que nós chamamos pensamento divergente. Um pensamento que se preocupa em criar ideias, em criar opções e a não a ficar circunscrito apenas àquilo que são os factos, àquilo que é a história ou àquilo que são as circunstâncias específicas de um dado problema. As pessoas que têm um pensamento divergente, elas querem ir mais longe. Elas querem testar outras ideias, querem ouvir outros pontos de vista, querem perceber como é que elas conseguem ver não só o problema em si, mas também o ambiente e a envolvente em que o problema se encontra. Muitas vezes estas pessoas, na verdade, o que fazem é colecionar diferentes inputs, diferentes ideias de diferentes fontes e é através deste processo de coleção que elas vão ser capazes de ter uma ideia verdadeiramente criativa e original. Ora, em 1926, Graham Wallace criou um livro chamado A Arte do Pensamento. E nele ele criou aquilo que nós chamamos hoje em dia, em publicidade, marketing, em criatividade, o processo criativo clássico. E então este processo tem 4 etapas: a preparação, a incubação, a iluminação e a verificação. E ele é baseado no princípio do Eureka. O Eureka é o grito que o Arquímedes dá quando consegue descobrir realmente a resposta ao desafio que o rei lhe tinha colocado. E tem tudo a ver com este primeiro momento da preparação. Ora, o que Graham Wallace diz é que nós, para conseguirmos ser criativos, não vamos ser criativos do nada. Nós precisamos nos preparar, precisamos ter uma boa base de dados, uma boa base de referência. Ora, hoje em dia, com o Google, com a internet, com a quantidade de aplicações e de fontes de informação que nós temos disponíveis, cada vez mais fácil é estarmos bem preparados. Só temos é que ser criativos na forma como perguntamos, na forma como procuramos também. A incubação é um momento muito especial. Há várias pessoas que acham que uma pessoa criativa tem ideias assim, mas as ideias não surgem desta maneira. Ora, de certeza que já ouviste alguém dizer é melhor dormir sobre o assunto. O processo de incubação para o Graham Wallace era exatamente isso. Era a questão da inconsciência do pensamento, deixar o nosso inconsciente trabalhar o conjunto de informação que tem disponível para que nós consigamos ter também o nosso momento o nosso eureka. Nós somos demasiadamente racionais na abordagem aos problemas. E quando nós somos demasiadamente racionais na abordagem aos problemas, o que acontece é que nós estamos-nos a impedir de ver mais, a impedir de equacionar e de perspectivar diferentes ideias, diferentes perspectivas e, inclusivamente, fazer uma coisa que nunca fizemos antes. A iluminação, então, é aquilo que ele chamava do processo de construir a ideia. A partir do momento em que eu recolhi os meus dados, em que eu me dei tempo para que o meu inconsciente consiga também ele próprio coletar a sua informação interna e ter uma ideia, eu tenho que transformar essa ideia em qualquer coisa de concreto. E depois tenho que a pôr em prática. E aí surge a verificação. E porquê verificar? Verificar porquê? Porque nós temos que ter a certeza que funciona. E não só temos que ter a certeza como funciona, mas nós temos que aprender o máximo possível com esta ideia que nós tivemos. Porquê? Porque se cometermos um erro há problema, não há um problema. É só significar que ainda não chegamos lá. E esta é uma parte muito importante quando falamos de mindset. Ora, a criatividade é um exercício, é uma competência, é um processo de um mindset progressivo. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que no mindset progressivo, errar é humano. Errar é algo natural, expectável e positivo. Quando nós cometemos um erro, não há um problema. Há, sem dúvida nenhuma, uma aprendizagem. E é com a soma dessas aprendizagens que nós vamos ficando cada vez melhor a resolver os nossos problemas. Então, uma das técnicas muito conhecidas para
trabalhar a nossa criatividade e para vos ajudar a conseguir serem mais criativos na forma como resolvem os vossos problemas é aquilo que se chama a técnica do zoom out e do zoom in. Então, se vocês pensarem numa câmara, como a câmara do vosso telemóvel, a câmara de uma máquina fotográfica, nós temos uma lente que pode aproximar ou pode afastar do nosso foco de atenção. Neste caso, o problema. Ora, quando eu faço zoom in, eu estou a fazer escolhas, eu estou a focar a minha atenção em algo muito conciso, eu estou a tentar ter clareza e precisão na minha imagem. Ora, tipicamente, o zoom in está associado a um processo de escolha. Eu escolhi onde é que vou pôr o meu foco. Ora, quando eu faço um processo de escolha, eu também faço um processo de julgamento, faço um processo de tomada de decisão e, portanto, um processo racional. Ora, então, para ser criativo, o que é que eu preciso? De zoom in? Sim, também vou precisar, mas mais importante que o zoom in é, antes de fazer o zoom in, fazer o zoom out. Ora, quando eu abro a minha lente, quando eu amplio o meu foco de atenção, eu vou ver tudo aquilo que está à volta do meu problema, à volta da situação. E isso vai-me permitir olhar para coisas que muitas vezes eu nem sequer tinha pensado. Muitas vezes nós achamos que o problema é quando acabamos por perceber que afinal ele é o efeito. Deixem-me dar-vos uma ideia. Nos anos 40, quando começaram a construir os grandes prédios em Nova Iorque, as pessoas começaram-se a queixar que para subir os 40 andares o elevador era muito lento. Ora, elevadores muito lentos, a resposta fácil seria: foram criativos. Elevadores rápidos, certo? Não, não era essa a resposta. Essa seria a resposta que poderia ser expectável, porque quem definiu o problema definiu parte da solução. Quem definiu o problema disse que os elevadores eram lentos. E nós, do ponto de vista do nosso zoom in, olhamos para a lentidão e nós sabemos que temos uma resposta direta, que é velocidade. Na verdade, a forma como os construtores arranjaram para superar este problema dos elevadores foi colocando um espelho dentro do elevador. Ora, vocês a esta altura estão-se a questionar um espelho, o que é que tem a ver com a velocidade? Nada. Mas o facto de que os criadores dos elevadores tiveram a capacidade de fazer zoom out, eles foram capazes de perceber que não era a lentidão que preocupava as pessoas, era a ansiedade da subida vertiginosa dos 40 andares. E a partir do momento em que eles puseram um espelho lá, em que as pessoas se passaram a ver, se puderam começar a retocar a maquilhagem, a ver se estão bem ou mal, então as pessoas diminuíram a sua ansiedade e deixaram de perceber quanto tempo é que demorava a fazer os 40 andares. Ora, então como é que nós podemos, muitas vezes, em resolução de problemas, trabalhar esta questão do zoom in e do zoom out? Então deixa-me falar-te sobre uma técnica muito interessante que vai ajudar a que tu consigas fazer o zoom in e zoom out quando principalmente tens que resolver problemas em equipa. É uma técnica chamada brainstorming que de certeza já ouviste falar. O que se calhar não sabes é que quem criou essa série foi um senhor chamado Alex Osborne e que falou nela a primeira vez num livro chamado Imaginação Aplicada. Ora, este Alex Osborne é o O da BBDO, uma das maiores empresas de publicidade do mundo, e também o homem que inspirou a série Mad Men. Já viste essa série na televisão? Se não, procura, porque aqui na FNAC eles têm de certeza. Ora, o que é esta questão do brainstorming? Hoje em dia toda a gente diz, olha, vamos ali fumar e fazer um brainstorming. Ou dizem, vamos ali ao café e vamos fazer um brainstorming. Olha, vou-te ligar para fazermos um brainstorming. Porque as pessoas passaram a associar este brainstorming a apenas debitar conversa ou debitar ideias sem nenhum tipo de nexo. Na verdade, quando o Alex Osborne criou a técnica de brainstorming, ele queria criar divergência. Ele queria que as pessoas, quando estavam a trabalhar uma nova conta, um novo problema de um cliente, que antes de fazerem zoom in, fizessem zoom out. E esse zoom out era a regra do não há más ideias. E então o que ele queria era que as pessoas tivessem um primeiro momento em que todas as ideias eram válidas. Ora, hoje em dia, o que é que nós vemos muitas vezes quando fazemos um brainstorming? Alguém dá uma ideia, a seguir alguém dá outra, e quando este alguém está a dar a ideia, alguém que diz, pá, essa ideia não faz sentido nenhum. Ora, isso viola todas as regras do brainstorming, porque o Alex Osborne deixou muito claro uma coisa. Quando estamos na fase divergente, quando estamos a fazer zoom out, é a quantidade e não a qualidade que contam. Por isso, permite ter muitas ideias, permite-te ouvir muitas ideias e permite-te recolher o máximo de ideias possíveis. Só quando formos fazer o zoom in é que nos vamos preocupar com a qualidade. E para te ajudar a fazer esse zoom in,
e fazer o zoom out anteriormente, sem julgamento, sem medo que a tua ideia seja julgada pelos outros, ou muitas vezes não partilhando a tua ideia porque achas que se calhar tu próprio te estás a julgar de que a tua ideia não presta, mas às vezes a tua ideia pode ser aquilo que falta para alguém ter uma ideia brilhante. Então, em vez de brainstorming, que ainda por cima tem aqui esta componente da tempestade, do storm, nós vamos falar de uma outra técnica chamada brainwriting. E então o que nós vamos dizer é que uma forma extremamente útil para garantir que a criatividade surge e que nós temos um zoom out de boa qualidade é, na fase divergente, eu primeiro faço a minha divergência pessoal. Isto quer dizer o quê? Eu vou pegar em post-its, em blocos de notas, vou pegar num papel e eu vou escrever as várias ideias que eu vou ter, só para mim. Quando toda a gente tiver completado este processo de divergência, sem julgamento, as ideias vão ser todas coladas numa parede. E aí já ninguém sabe quem é que teve qual ideia. Aí só importa realmente é olhar para as ideias. E neste olhar para as ideias é onde nós vamos utilizar uma técnica de associação para começar a tentar encontrar parecenças, coisas que sejam idênticas ou caminhos possíveis comuns para as diferentes ideias que nós temos. O brainwriting e o brainstorming são suficientes? Claro que não. E por isso nós precisamos de adicionar outros processos, outras técnicas para melhorar a forma como atingimos aquela ideia verdadeiramente criativa. Então gostava de vos falar de um senhor chamado Ben Carson. Ele foi um médico que foi o primeiro médico a conseguir separar os gêmeos que nascem colados pela cabeça. E ele dizia que uma vida isenta de riscos tem seu preço. Porquê? Porque ele foi capaz de resolver um problema que não era considerado um problema pela medicina por uma razão. Porque a medicina considerava que era um problema sem solução. Ora, o Ben Carson, quando recebeu pela primeira vez os seus primeiros pacientes com esta doença, ele decidiu não desistir. Decidiu investigar tudo o que ele podia sobre cérebro, sobre neurociência, sobre as várias histórias de outros gêmeos parecidos, e então chegou a um ponto em que ele criou o seu processo criativo. E o seu processo criativo, ele chamou-lhe a análise de melhor ao pior. E então o que ele diz é, quando nós já fomos capazes de fazer zoom in e zoom out, ou zoom out primeiro e depois o nosso zoom in, então nós temos que nos perguntar 4 perguntas. Mediante a decisão que tomamos do processo de zoom in, devemos nos perguntar qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu tomar esta decisão. Okay? E isso vai nos ajudar a ter uma perspectiva. Mas não chega. Então ele diz que a seguir temos que perguntar qual é a pior coisa que pode acontecer se eu tomar esta decisão. Ora, muitas vezes nós não pensamos na pior coisa, principalmente se a solução, o melhor que pode acontecer, nos parece bastante positivo, verdade? Mas muitas vezes temos que ainda fazer mais 2 perguntas. O que é que acontece de bom se eu não tomar esta posição ou esta decisão? E o que é que acontece de mau se eu não tomar esta decisão? Deixem-me falar-vos um bocadinho aqui do meu caso. Há 14 anos atrás eu estava muito bem na minha carreira e tive uma oportunidade incrível de me mudar de carreira, de empresa e de país. Eu tive a oportunidade de ir viver para Moçambique, abrir a minha própria empresa e trabalhar na área de desenvolvimento humano em Moçambique. Ora, na altura eu fiz-me estas 4 perguntas. O que é o melhor que pode acontecer? O eu descobrir que tenho imenso sucesso e que vou ser super feliz. O que é o pior que pode acontecer? É eu chegar à conclusão que não está a funcionar e ter que voltar para Portugal. Mas a solução não estava nestas 2 perguntas, estava no o que é que acontece se eu não decidir. Na verdade, o positivo era que eu continuaria a ter uma carreira de sucesso e continuaria a trabalhar numa coisa que gostava e numa empresa onde era bastante feliz. Mas o que aconteceria se eu não tivesse tido esta decisão era que eu nunca descobriria as incríveis pessoas e as incríveis experiências que eu tive por ter tomado a decisão. E então o Ben Carson, sem dúvida nenhuma, que tem ajudado muitas pessoas a decidirem, não só de forma mais criativa, mas a encontrarem, sem dúvida nenhuma, a coragem para depois porem em prática as decisões que tomam nos seus problemas. Ora, muitas vezes uma das coisas que nós temos que nos lembrar é que se nós cometermos um erro, não há um problema. O que é importante é nós não desistirmos. E então
vocês agora dizem-me, ok, mas há tantas técnicas, há tantas maneiras de resolver problemas, há tantas formas de trabalhar a criatividade. Sim, existem, porque nós somos todos diferentes. Há pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais sinestéticas, e todos nós aprendemos de forma diferente a lidar com os nossos problemas. O que é importante é que nós encontremos uma forma que se adapte à nossa forma de resolver problemas. E para isso eu trago-vos aqui um modelo desenvolvido pelo John Ransford e pelo Barry Stein, chamado o modelo ideal. E ideal é ótimo, porquê? Porque vos permite não só ler o livro, o Ideal Problem Solver, à venda aqui na FNAC também, mas, acima de tudo, lembrarem-se que ideal significa um acrónimo de 5 passos. Identificar primeiro o que é o problema. Não é o que é o problema para mim, é o que é o problema verdadeiramente. É retirar-me da equação do problema para poder ver exatamente o que é que está em cima da mesa. Depois, definir as minhas melhores hipóteses. E para isso eu vou ter que fazer zoom out e vou ter que fazer vários zoom-ins, várias hipóteses, vários caminhos possíveis. Depois, explorar as vantagens de cada um destes caminhos. A partir do momento em que eu sou capaz de explorar as vantagens, que eu sou capaz de explorar os benefícios, eu então tenho que conseguir analisar qual é o custo versus o benefício de cada uma delas. E é aí que entra aqui uma parte muito importante, que é antecipar. Antecipar os problemas que podem vir a acontecer. Antecipar aquilo que eu não controlo na resolução do problema e que pode evitar que a ideia que eu tive veja a sua luz e realmente funcione. E por fim, uma coisa muito importante, que é look, learn, ou ver e aprender. Porquê? Porque o John Ransford e o Barry Stein, uma das coisas que eles dizem é que as pessoas verdadeiramente criativas estão sempre a aprender. E por isso estão sempre a olhar para trás, para cada passo que dão e a tentarem perceber, há aqui alguma lição que nos esteja a escapar? Há aqui alguma coisa que nós não estejamos a ver? Portanto, lembrem-se, sempre que estiverem com um problema ideal, encontrem a solução usando o ideal. Identificar, definir, explorar, antecipar e ver e aprender. E tenho a certeza que vocês vão ver que qualquer pessoa consegue ser bastante criativa se lembrar que a criatividade é uma competência e é um processo. Ora, chegando aqui, de certa maneira, a este ponto, queria-vos recordar o problema que vos coloquei no início. Qual é que foi a decisão que tomaram? Quem é que salvaram primeiro? Quem é que vocês foram retirar de dentro do carro? Ora, não há uma resposta certa. Na maior parte destes problemas, na verdade, e dos problemas que testam a verdadeira criatividade, não há respostas certas. Acho que a esta altura já percebem porquê. Porque nós somos todos diferentes e podemos chegar a uma ideia completamente diferente do outro. Mas a ideia que é comumente tida como a ideia mais original é a seguinte. Lembram-se das pessoas que estavam no carro? Uma senhora de idade bastante frágil, o vosso melhor amigo, e o amor da vossa vida que vocês não viam há mais de 15 anos. Então, um cérebro verdadeiramente criativo escolheu sair do carro, entregar o carro ao melhor amigo para ele levar a senhora, o carro só tem 2 lugares, e aproveitar os 40 minutos que vai levar até eles chegarem à cidade e pedirem ajuda para falar com o grande amor da sua vida e pôr a conversa em dia e, quem sabe, conseguir o amor da sua vida para si. Portanto, esta seria a resposta mais criativa de acordo com aquilo que são os estudos feitos para este problema. Ora, o que é que isto quer dizer? Muitas vezes, quando estamos a querer resolver um problema, não saímos do lugar do condutor. Tenho a certeza que muitos de vocês, principalmente se estão a ver isto juntos, discutiram de várias formas quem é que seria a primeira pessoa que vocês levariam. Porquê? Porque vocês recusaram-se a sair do volante. Vocês não se permitiram tirar o controle da solução. E isto é uma coisa extremamente importante quando nós somos criativos. É que muitas vezes a criatividade não está só em nós. A criatividade é a soma das partes. Uma ideia genial é normalmente a soma de várias ideias boas e que estas são, por sua vez, a média de várias e muitas ideias medíocres e que estas são, por sua vez, a soma e a média de várias ideias más. Portanto, coisas que são importantes recordar sobre o tema da resolução de problemas e sobre a criatividade. Em primeiro lugar, nós somos todos criativos.
Todos nós nascemos com a capacidade para criatividade. O nosso corpo é a prova viva disso, na maneira como ele reage aos diferentes desafios que nós lhe colocamos enquanto crescemos, enquanto vivemos, não é? O nosso cérebro, a mesma coisa, nós estamos sempre a aprender e o nosso cérebro é capaz de encontrar várias formas de nos ajudar a reagir e a superar diferentes obstáculos que nós vamos encontrando. Portanto, não há pessoas não criativas, há apenas pessoas que ainda podem desenvolver mais a sua competência da criatividade se perceberem que a criatividade é, na verdade, um processo. Depois, uma coisa que assusta as pessoas, as más ideias. Mas eu tenho sempre más ideias. São precisas muitas más ideias até chegar a uma boa ideia. Muitas. Não tenham medo. Deixem-se ter más ideias. Comuniquem, partilhem essas más ideias com outras pessoas, porque muitas vezes da vossa má ideia vai sair uma ideia absolutamente genial. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia existe um Netflix corporativo, em que em vez de ter séries de televisão, tem componentes de formação disponibilizadas. Teria sido uma péssima ideia quando surgiu e foi falado pela primeira vez, se calhar, mas o que é o facto é que a grande parte das aplicações que hoje em dia distribuem conteúdo se basearam no Netflix e alguém teve que pegar numa ideia que já existia para o fazer. Se calhar o que vocês também não sabem é que, por exemplo, o drive-thru da McDonald's foi criado, inspirado naquela cinta que traz as vossas malas no aeroporto. Foi com base neste equipamento de aeroporto, que não tem nada a ver com comida, nem com carros, que alguém teve a ideia genial de que era interessante se em vez de malas fossem carros com pessoas lá dentro, que passavam todas por um mesmo sítio parado e onde podiam ir buscar a sua comida. Portanto, lembrem-se, tenham muitas ideias más e não tenham medo de ter ideias. Às vezes o que vai acontecer é que nós fazemos tanto zoom out e tanto zoom in que começamos a ver o problema sempre da mesma dimensão e da mesma perspectiva. Se vocês sentirem que ouvem muitas vezes eu acho, eu penso, eu vejo, eu, significa que vocês não se estão a conseguir desprender do problema. Então é importante sair. Façam reset. Permitam ao vosso cérebro ter um ecrã azul para poder olhar para o problema com uma nova perspectiva. A criatividade não nasce do ar. A criatividade é o resultado de um processo consciente e intencional de resolver alguma coisa. Uma das coisas boas nestas alturas é rir. Divirtam-se, vejam alguma coisa que vos faça rir. Porquê? Rir tem a capacidade incrível de estimular zonas do nosso cérebro que nos ajudam a acalmar, que lançam no nosso corpo serotonina e, portanto, que nos fazem sentir bem connosco próprios. E isso também nos ajuda a ver as coisas de outra maneira. E uma coisa muito importante, por mais criativo que sejas, se o problema for muito grande, a regra é sempre a mesma. Corta-o às fatias. É muito importante não tentar resolver tudo de uma vez. E isto às vezes é a ansiedade com que nós ficamos para resolver, nós queremos resolver tudo. Calma, respirem, escolham uma ponta e comecem por essa ponta, porque é assim que se come um elefante, em fatias muito fininhas, uma de cada vez. Uma das coisas que eu não quero que esqueçam é que a criatividade não é só uma competência dos artistas, dos músicos, dos pintores, dos poetas, dos escritores. Ela é uma competência de todos nós. Mas ela precisa de uma coisa muito importante e que até esses criativos precisam. Ela precisa de limites. Há um momento em que nós temos que perceber que a nossa criatividade está cá para servir um propósito. E então há um momento em que nós temos mesmo que escolher tomar uma decisão. Há um momento em que nós temos que decidir qual é verdadeiramente a ideia com que vamos avançar e como é que nós verdadeiramente vamos resolver o problema. Ora, isto tudo só funciona se nós trabalharmos em equipa. Se nós aprendermos que a criatividade muitas vezes começa com um preciso de ajuda. Preciso de ajuda e atenção, não cometam um erro tradicional de ir pedir ajuda a pessoas que pensam como vocês. Não, reúnam equipas que sejam completamente diferentes. Reúnam aquela pessoa que vocês sabem que está constantemente a desafiar-vos, a contrariar as vossas ideias, porque são essas as pessoas que vocês precisam para que a vossa criatividade surja. Não só a vossa individual, mas a do grupo. E isso é extremamente importante para nós resolvermos problemas em equipa e para nós resolvermos problemas em equipa de uma forma original e verdadeiramente criativa. E por fim, não tenham medo da página em branco.
Muitos escritores, muitos atores vos podem dizer que um palco sem cenários ou uma folha em branco mete medo. Mas o que é um facto é que se a folha não estiver em branco, nós não conseguimos pôr lá nada. Porque já alguém pôs por nós. Então, espero que esta sessão tenha sido útil e fico à espera de ver a vossa criatividade. E não se esqueçam, na FNAC tem imensos recursos que podem ajudar não só a aprender mais sobre criatividade, como a desenvolver a vossa própria criatividade. Até breve. Bom regresso às aulas.